Boa noite a todos. Vamos fazer esse negócio diferente hoje? Só o lado de lá. Boa noite a todos. Agora só do lado de cá. Boa noite a todos. Agora todo mundo junto. Boa noite a todos. Como é que dá uma diferença? Unidos somos mais fortes. Tem uma história assim? Meus irmãos, é com muita alegria que a Casa Divina Missa recebe todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa Divina Missa? Ok. Meus irmãos, essa noite nós vamos falar sobre um assunto que está lá em Mateus capítulo 15, versículo 10 a 20. O que contamina o homem? Mas não é só Covid não, tá, gente? Não é gripe, não é outro tipo de doença não, tá? E quem vai falar para nós é o nosso irmão Francisco Ursino. Tá todo mundo tranquilo aí? Sim. Gostoso? Tá bem? Vocês querem que ligue o ventilador? Fecha a janela, abre a janela? Tá todo mundo acordado agora? Sim. Ótimo. Agora nós vamos entrar na oração mais alegre. Os irmãos que estão aqui no salão, preparando esse salão ao longo do dia, preparando com tanto amor e tanto carinho, que a gente precisa entrar aqui com o coração mais leve, mais alegre. Nada mais que uma boa noite dada com um pouco mais de profusão e um sorriso nos lábios, para que a gente comece a trazer essa sintonia para perto de nós, né? Foi feito com tanto carinho para a gente. Então, vamos iniciar essa noite pedindo a Jesus, esse mestre irmão, esse mestre amigo, o amparo para que os trabalhos possam decorrer da maneira mais tranquila. Jesus, divino irmão, companheiro maior dessa nossa jornada como Espírito, aqui nos encontramos, divino mestre, estamos sócios em receber o teu Evangelho em nossas vidas, para que nossos corações possam receber como solo fértil e iniciarmos mais uma etapa da nossa tão necessária transformação íntima. Jesus nos ilumina, Jesus nos guia, Jesus nos proteja. Nos fortaleça nas nossas provações, Jesus, principalmente com o ânimo, porque é o que tanto precisamos para vencer. Protege-nos, Senhor, da nossa própria vigilância. Auxilia-nos com as intuições sábias, Jesus. E acima de tudo, Jesus, seja conosco nos nossos atos cotidianos. Pedimos que ampare, que proteja o orador dessa noite, que ele possa ser intuído, direcionado com as palavras certas para os nossos corações. Jesus protege, Jesus guia, Jesus esclarece. Se conosco, divino mestre, se conosco, e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Falar que é alegria estar com vocês aqui é uma chover molhado, porque eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Então vamos pedir a Jesus que as energias que emanam sinceramente dos nossos corações possam somar a energia divina que sai da mente de Jesus e possa formar uma egrégora de luz para iluminar o nosso país e ao mundo inteiro nesse momento de transição, nesse momento, nessa passagem de tribulação e de incerteza, onde as pessoas estão sobressaltadas na esperança que algo de bom aconteça e vai acontecer. Por quê? Paulo de Tarso nos ensina assim, lá em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai-vos na oração. São as 3 recomendações de Paulo que devemos aplicar neste momento para cada um de nós individualmente e para toda a sociedade brasileira, para todos os brasileiros, todo mundo.
e a humanidade inteira. Que Jesus ilumine, que Jesus nos ampare. O tema que nós vamos abordar hoje, ele é muito sugestivo e ele é muito mais amplo do que nos traz inserido no título. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Assim ensinou Jesus. Jesus estava alimentando com seus apóstolos, com seus discípulos, e os fariseus chegaram e fizeram uma abordagem a Jesus, reverenciando as tradições judaicas do lavar as mãos antes de alimentar, antes de comer. E eles disseram assim, os fariseus: por que os seus seguidores não lavam as mãos antes da refeição? E Jesus então aproveitou a oportunidade e fez dessa passagem um ensinamento profundo, um ensinamento que nos aduz a pensar, a refletir sobre as falsas aparências, sobre a hipocrisia que pauta a maioria dos corações, e principalmente do povo judeu. Não é aqui traçando, vamos dizer assim, uma crítica pejorativa do povo judeu, nossos irmãos, que foi o povo eleito de Deus, mas que deixaram tomar conta e ser varridos pela tormenta da vaidade, do orgulho, e não cumpriu a sua missão perante a humanidade, que foi levar a palavra de Deus, os ensinamentos divinos para toda a humanidade. E esse povo foi eleito muito antes de Jesus vir à terra, muito antes, desde lá de Abraão, o pai dos judeus, passando por Moisés, passando por Jesus, e até chegar o Consolador prometido, a doutrina espírita, que são as 3 revelações, e que eu, nas minhas modestas reflexões, inseri também e considero como um revelador o Abraão. Por que não? Ele é o extremo, é o patriarca, é a voz que ecoou os 4 cantos, dizendo: só há um Deus Criador de todas as coisas. Eu até fiz algumas imagens na minha transparência sobre o que contamina o homem é o que entra, não é o que entra pela boca, mas o que sai. Não adianta eu virar o computador porque vai ficar muito longe, vocês não vão ver. Mas tem uma figura aqui do senhor com um pernil de porco na boca, comendo, para ilustrar que não é o que entra pela boca que faz mal ao homem. E nós estamos falando não é do mal físico, é do mal espiritual. Muito obrigado, viu? Vamos dividir os nomes, pode deixar. Então, nós ficamos a imaginar que preocupamos muito com o que comer, com as dietas alimentares, esquecemos dos alimentos espiritual e de todos os alimentos que agregam valores, elementos aos nossos espíritos, elementos que nos faz crescer, que nos faz progredir, que amplia os horizontes da nossa mente, do nosso ciclo. Nós ficamos preocupados com o que vestir, com o que comer, esquecendo dos alimentos da alma, da reforma íntima, dos valores morais, dos valores éticos.
E assim que procediam os judeus, porque eles introduziram nas suas tradições o lavar as mãos antes de alimentar. O que na verdade, essa tradição não era propriamente da higiene, não. Era uma forma deles discriminar a religião deles com as demais religiões. Era uma forma deles reverenciarem as suas tradições acima das outras. Então, assim eles colocaram nas suas tradições, na sua cátedra, o lavar as mãos. Porque na verdade, lá na Torá, que são os livros dos judeus, que é a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento e mais 23 livros, não consta, no Talmud, não consta nada que diz que tem que se lavar as mãos, porque é uma obediência a um preceito divino. Não. Isso é preceito criado pelos homens, por eles. Então nós temos que ter cuidado com o alimento que entra pela boca, não, pelo que sai. Porque Jesus diz que o que entra pela boca vai para o estômago, faz a digestão e é expelido, sai em forma de excrementos. Agora, o que sai pela boca, a responsabilidade com a palavra, com o que diz. E a palavra vem do pensamento, a palavra não vem do cérebro. A mente, ela é sede do espírito. O espírito é que pensa, o cérebro decodifica, como se fosse um computador. Nós fazemos um programa, jogamos lá e ele faz o processamento. Entrada, processamento e saída dos dados. Assim é nosso cérebro. O espírito pensa, o cérebro processa, e a saída é a palavra final, a tradução dos nossos pensamentos. Quando Jesus disse que o que faz mal ao homem é o que sai e não o que entra, é justamente por isso. Porque nós somos o resultado do que pensamos e do que fazemos. Aqui é uma transparência que tem, que é justamente Jesus à mesa, alimentando com seus apóstolos, quando ele foi abordado pelos fariseus, naquele momento, quando eles disseram a ele que os seus apóstolos não seguiam as tradições da lei antiga, da lei mosaica, de lavar as mãos antes de alimentar. Que na verdade não está escrito em lugar nenhum, nem na lei deles. Por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Mateus capítulo 15, versículo 2. Foi a partir daí que Jesus disse, separando o alimento espiritual do alimento material, separando aí o que é veneno para o espírito, para a alma, daquilo que tão somente faz mal para o físico. Porque na verdade, a dor, a doença, a patologia, nós somatizamos. Não existe doença, existe doentes, porque quando nós pensamos de forma a transgredir as leis de harmonia do universo, pautadas na lei maior do amor e da caridade, que resume todas as virtudes, nós criamos um embaraço para o nosso espírito. Quando temos um problema no fígado, o problema não está no fígado, ele simplesmente, o corpo físico somatizou algo que eu fiz através das minhas más ações, advindo dos meus maus pensamentos. Por isso que Jesus diz, é o que sai da boca que faz mal, contamina o homem, e contamina. Porque o corpo
físico, ele é como uma esponja. Quando você pega uma esponja lá na pia da cozinha para secar aquela água que fica acumulada, você pega a esponja e faz assim. A esponja vai sugar toda aquela água e você espreme lá na pia aquela água suja. O corpo físico funciona dentro de uma analogia mais ou menos assim. O corpo físico é uma esponja que drena as emanações deletérias da alma. O corpo físico, ele somatiza essas energias ruins dos nossos pensamentos que vêm lá do nosso espírito. E muitas vezes nós trazemos na nossa bagagem espiritual, no nosso perispírito, os pendores para o mal e para o bem. É lá que está armazenados os nossos pendores. E é preciso que nós façamos uma asepsia no nosso porão mental, porque a mente funciona em três, como se fosse um prédio de 3 andares. Quem nos ensina assim? André Luiz e todos eles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, são unânimes. E o irmão X, Humberto de Campos, também diz assim. A nossa mente é uma casa de 3 andares. Embaixo, no primeiro andar, funciona como se fosse o subconsciente. No meio, o consciente. No cima, o superconsciente. Ou o self, o superego, como chama a nossa querida irmã Joana de Ângeles. Ela retrata na psicologia profunda os 16 livros psicografados por... Quem é que psicografou os livros de Joana de Ângeles? Eu esqueci. Paulo Pereira Franco. É porque às vezes dá um lado de memória, esquece. Mas é brincadeira. Então, isso é só para ver se vocês estão espertos. Estão. Bom, então ela retrata essa questão do superego, o self. É como se fosse assim. O andar de quando você guarda bicicleta velha, cueca velha, peneira velha, sapato velho, tudo que é velho, ruim, que já está descartável, voando, você joga lá. E vai acumulando. E aqui no segundo andar é o nosso consciente, é o agora, é o hoje, é o que estamos fazendo. E o que estamos fazendo vai lá para baixo, para cima, é raras as vezes que vai. Lá para o andar de cima, para ficar guardadinho no cômodo da nossa casa mental, no cômodo da luz. E é lá que Jesus quer que nós guardemos as nossas obras, os nossos feitos, é lá. Como se fosse assim. No cômodo de cima, você sobe de vez em quando lá, num lapso de memória, assim, num lampejo, assim, de felicidade, a gente sobe lá no andar de cima, da nossa mente, e você chega a abrir a porta e dá uma olhadinha lá dentro, que maravilha, só luz, é a perfeição. É onde está conectado com Deus, com o arcano superior, com Jesus, com os espíritos superiores. Mas não somos capazes de adentrar ainda esse cômodo, porque nós estamos aqui no segundo andar trabalhando para podermos adentrar esse ambiente. E assim nós vamos construindo, nós vamos adquirindo e carimbando o nosso passaporte para o eu superior. Através das sucessivas reencarnações, nós vamos burilando o nosso espírito, a nossa caminhada. Bom, nós estamos falando, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. O que sai da boca do homem? Sai a palavra. Isso. Se hoje você vai ganhar um 10, viu? Na escolinha do professor Raimundo, não vai ganhar 10. Mas aí então o que ocorre? A palavra. Como é que a palavra é processada? Nós já temos aqui a dica antes, sem menosprezar a vossa capacidade, que eu sei que vocês sabem. Mas nunca custa repetir, porque a repetição faz com que nós agregamos a memória, o aprendizado com mais facilidade.
repetição. Mas é o seguinte: o homem foi criado simples e ignorante. E ele então estava lá no mundo ainda da infância. E ele então foi-lhe dada a capacidade, a conquista do pensamento contínuo. Ele saiu do estágio primitivo, do instinto, que é o prelúdio da razão, e passou a pensar. E o pensamento contínuo deu a ele o quê? A possibilidade de escolha, liberdade de expressão, o livre arbítrio. Eu falo dessas coisas numa modesta oração que eu fiz. Acho que eu deixei uma cópiazinha aqui, que eu falo desses atributos que Deus nos deu, da conquista do pensamento contínuo, da razão, do instinto e da intuição que nunca falha. Bom, e aí nós passamos a pensar e agir. Aí é que a coisa ficou complicada, porque nós fizemos más escolhas. Nós pensamos e agimos muitas vezes irrefletidamente, atendendo tão somente às vezes as nossas vontades. A vontade é a representação de um ato que pode ou não ser praticado. Legal, né? O que é a vontade, Leandro? Pode ser praticado. É um ato, né? É um ato? Pode ser praticado. É um ato? Mental? Um ato mental que pode ser colocado em prática. Pode ou não ser colocado em prática? Eu quero pegar você e carregar no colo, ou eu carrego ou não carrego? Eu tenho vontade, eu posso praticar ou não. Então, é interessante isso, e a vontade é que rege, a vontade vem da razão. Nós passamos a pensar, passamos a ter então vontade. E aí que Jesus fala que nós temos que exercer a nossa força de vontade para nós termos o autodomínio de nós mesmos. Dirigir esse caminhão que muitas vezes fica sem freio e desce morra abaixo, cujo combustível é o quê? A vontade. E a vontade pode parar o caminhão ou acelerar o caminhão. O caminhão é o corpo físico, o motorista é o espírito. Oi? A palavra, ela é tão dolorosa, porque não é só os católicos, não, mas os católicos da Sexta-feira da Paixão não come carne, come peixe, não é isso? Então o peixe que Jesus distribuiu e tal. Talvez é coisa da boca dele. Se ele tivesse comido a carne, seria melhor do que o que está saindo da boca dele. Mas ora, nem tudo está perdido. Quando uma meia dúzia de pessoas deixa de comer a carne, ainda que seja na passagem da paixão de Cristo, está poupando a vida de muitos animais. Já é alguma coisa, né? Então, elementos da comunicação. A comunicação, só para nós entendermos, para vocês verem como que é o poder da palavra, como ela diz. Comunicação é um ato que nós temos de interagir uns com os outros. E o elemento principal é a palavra. Nós podemos comunicar com gestos. Então, um gesto fala muito. Não tem a comunicação, como é que chama, da Libra? Então, a palavra o pensamento, o cérebro decodifica a palavra, decodifica o pensamento em palavras, e a palavra decodificada em libras para aqueles que não ouvem. Olha que legal, comunicação. Então, uma comunicação tem o comunicador, aqui como exemplo teu, o receptor, vocês, o meio de comunicação, a palavra, o veículo de comunicação. Qual que é o veículo? A voz exatamente. Então, como é que funciona? O locutor, o interlocutor são vocês. Qual que é o meio que usamos? A palavra. Qual que é o veículo?
microfone. A voz e o microfone, claro. Sim. A voz e o microfone. A eletricidade aqui dos aparelhos. Então, aí é que é um problema muito sério. Porque o meio de comunicação, eles podem ser vários. Pode ser uma televisão, um rádio, pode ser o jornal, a revista, e agora a internet. A internet internacional, net, rede, a rede internacional de computadores. Não é verdade? Olha a responsabilidade. E quantos de nós não passam horas e horas ao celular, aqui na internet, a distrair a nossa mente, acumulando na nossa mente elementos e imagens que não acrescentam muito para nós. E raras as vezes em que usamos esse veículo para falar bem da vida dos outros. Falar bem raro, né? Entrar em questiúnculas, discussões vãs, levantando questões que só faz separar, que só faz criar entre a família, ou entre as pessoas, os amigos, uma forma de separação, de distanciamento, muitas vezes. A discutir coisas que nem nos pertencem, que não estão no nosso mundo, lá no mundo dos artistas, e que não nos pertencem. Tenhamos muito cuidado com esse veículo, porque ele tem o mesmo efeito, como Jesus disse. Através da palavra que sai da nossa boca, nós podemos então contaminar o mundo inteiro hoje, não uma pessoa só, o seu interlocutor. Porque se eu usar palavras ásperas contra quem quer que seja, a pessoa vai ficar acabunhada, bocabuza, triste comigo, pelas palavras que eu proferi contra ela. Ela ainda não tem a capacidade de absorver esses impropérios. Porque o dia em que nós chegarmos no ponto de nós nos sentirmos feridos, aí sim, não há preciso mais o perdão. Porque o perdão é uma chave que nos liberta da cadeia de trevas. A culpa cometida leva ao sentimento. A falta cometida leva ao sentimento de culpa. A culpa leva ao arrependimento. E o arrependimento leva ao remorso. Triste. Senhora? Pior sentimento. É o sentimento deletério da nossa alma que pode nos acompanhar por milênios a fio, dependendo da falta cometida. E Deus nos perdoa. Perdoa sim. Deus não tira a sua culpabilidade, mas te perdoa. E de não pequeis mais, meu filho. Esse é o perdão que Deus nos dá. Deus não nos isenta da culpabilidade, da falta cometida. Verdade ou não? Deus nos dá a oportunidade de resgatar a falta cometida. Quando nós estamos falando de não sentirmos feridos, ofendidos, tem um exemplo, eu costumo dar esse exemplo. Mahatma Gandhi era o líder da Índia. Na época em que a Inglaterra tinha a Índia como uma colônia. E Mahatma Gandhi, então, vocês sabem todos que ele venceu a batalha contra a Inglaterra pela não violência. Ele disse a todo o seu exército: quando a Inglaterra entrar com sua cavalaria, com suas águias aqui para massacrar o povo indiano, vocês depõem suas armas, deitam ao chão e deixam o exército entrar. E assim foi feito. Quando o exército inglês viu que não havia resistência, eles partiram em retirada e comunicou à rainha. A rainha falou, disse assim: levanta a bandeira branca e dê a liberdade a esse povo. E
Como vocês sabem, os serviços de comunicação, a internet, os jornais, a imprensa, eles vivem nesses momentos de divulgar a verdade, às vezes a meia-verdade, ou às vezes a verdade não inteira. Não sei se tem meia-verdade. O que eles chamam hoje, bonito, né, em inglês, fake news. O repórter chegou para o Mahatma Gandhi e disse assim: ô Gandhi, olha só a maldade dele, perspicácia. Você perdoaria seu inimigo? Ele disse: não. O repórter ficou irradiante, rejubilante e disse assim: olha só, falou no íntimo, né? Mahatma Gandhi não perdoa o seu inimigo, referindo-se à Inglaterra, inimiga dele. Amanhã eu vou colocar no jornal: Mahatma Gandhi, o homem, o símbolo da paz, não perdoa o seu inimigo. E logo em seguida o repórter quis então ampliar o seu trabalho, Maquiavel, diabólico, e disse: mas por que você não perdoa o seu inimigo? Mahatma Gandhi, aquela figurinha franzina, com aquele saiote amarelo dele, disse assim: eu não perdoo, meu filho, porque ninguém me ofende. Ficou marcante essa frase do Gandhi, que é um exemplo para todos nós. Aqui eu trouxe uma frase: as palavras são os suspiros da alma. As pessoas tendem a colocar palavras onde faltam ideias. Prestem atenção. Uma palavra grosseira, bizarra, áspera, pode causar um dano muito grande: desarmonia, separação, briga, guerra. Sim. Prestar atenção na frase, não vai ter possível projetar, mas as palavras são suspiros da alma. As pessoas tendem a colocar as palavras onde faltam ideias. Dizem que o tolo fala muito porque não tem algo a dizer. O sábio fala porque tem que dizer alguma coisa. Poder das palavras. O homem é o que pensa. O homem é como se fosse um jardineiro, cuidando da sua lavoura. Ele arranca do meio da sua plantação o joio, a erva daninha, e cultiva flores, cultiva frutas. Façamos da nossa mente uma lavoura. Da nossa mente somos o jardineiro, a extirpar do recôncavo, dos recônditos da nossa alma, esses pendores para o mal, maus pensamentos, maus desejos. É difícil? É. Para todos nós, senão nós estaríamos aqui. Não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. É assim que diz lá na mesa. O que Paulo de Tarso fez? Ele não olhou aquela multidão de pecados que ele tinha sobre as costas, porque ele era da cátedra judaica e perseguia os cristãos até os confins da terra, com a sua espada afiada, e ceifou a cabeça de muitos cristãos. Sim, Paulo de Tarso, com seu exército, a serviço das cátedras, das tradições judaicas. Na ida para Damasco, ele ia justamente numa missão para perseguir os judeus. Eis que vem o mestre e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues, meu filho?
porque o nome de Paulo era Saulo, né? É de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. E naquele momento, ele não suportou a luz do Cristo e ficou cego. E Jesus diz: ide até Damasco e procure Ananias para que ele cure a sua cegueira. E assim foi feito. E Paulo tornou o quê? Um dos maiores divulgadores, professores, mestres do ensinamento do Cristo, e não viveu um dia com Cristo. Ele não foi apóstolo do Cristo, ele foi discípulo, assim como todos nós somos. Olhem, na aparição de Cristo, depois da sua ressurreição, lá no monte, aos 500 da Galileia, ele diz: ide todos vós, meus filhos, até os confins da terra, e pregue o meu evangelho. Sede perspicazes como uma serpente e mansos como uma pomba. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós estávamos lá de uma forma ou de outra, ou nós estávamos agregando a uma comunidade espiritual e assistindo tudo aquilo que Jesus fazia sobre a terra, a nos esperar para que reencarnar e trabalhar na seara do Cristo. Todos nós, indubitavelmente. 210 milhões de habitantes da terra, sim, foram chamados. Ah, Francisco, mas são muitos chamados e poucos escolhidos. Não, Jesus não escolhe ninguém, nós é que nos escolhemos. Eu quero ser seguidor do Cristo. Quando Jesus disse para Mateus, que ele chamava Levi: vem, me acompanha, meu filho. E Mateus era quem? Cobrador de impostos. Ele era um daqueles homens que fazia a cobrança do imposto para Roma. E Jesus disse a ele: vem. Ele largou tudo, ele largou o posto de trabalho dele, o posto de coleta de impostos. Ele era milionário, porque Roma pagava muito bem aos homens que Roma confiava, o imperador confiava, para receber os impostos. E ele lá teve um outro rapazinho que Jesus disse assim: vem, me segue. Ele disse: ah, Senhor, deixa que eu vá enterrar meu pai que está morto. Jesus disse: deixe. Quem era o morto que Jesus estava referindo? Morto vivo, né? Aquele menino, Jesus via nele um ser ainda vivo, uma alma de coração e mente boa, enquanto os outros ainda estavam mortos. Assim como tem muitos mortos por aí a andar, como zumbi. Não sejamos assim. Despertemos, acordemos enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque o planeta passa uma transição agora de expiação e provas para ou na transição de saber. Que Jesus amplie os horizontes da nossa consciência para que nós possamos trabalhar nesse momento e reservar o nosso lugar junto daqueles que têm a mesma vontade que nós. Não é verdade? Então sejamos um jardineiro para cuidar do jardim da nossa mente, plantando flores perfumadas, para que nós possamos então ser no futuro um bom jardineiro a oferecer um mestre de flores perfumadas da nossa alma. Aprenda a chamar alguém com Pai Nosso. Isso aqui é uma gravura que eu coloquei aqui com esse chamamento. Aprenda a chamar alguém com Pai Nosso. Então nos ensinando o seguinte: quando você tiver que chamar alguém à sua mente para auxiliar, reze o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado, e pensando naquela pessoa. Quando eu penso na mesa aqui do Miramês, eu faço um Pai Nosso e mentalizo todo mundo. É uma forma eficaz de nós fazermos uma oração com o coração e com a mente. E assim, é uma forma que nós temos de ajudar e ser ajudados. Porque quando eu intercedo a Deus por você, como é que é seu nome? Por Maria,
Marisa. Quando eu intercedo a Deus, pedindo a Deus pela Marisa, Deus me atende primeiro. Você está doidinha para falar? Isso aí que você está falando me interessou agora, porque toda noite antes de eu dormir, eu rezo, mas eu não rezo para os filhos não. Eu rezo para os filhos da minha mãe, do meu pai. E aí vai, eu rezo o Pai Nosso Para eles. para ele. Não seja egoísta, viu? Reza para todo mundo, igual você falou. Brincadeira, só para mexer com você. Não, porque quando você ora, você está colocando em harmonia todos os seres do universo. Todos os seres. Que tem vida e que não tem vida. Você pensa que uma cadeira não vibra? Vibra. A cadeira ela não tem vida propriamente dita, mas ela vibra, ela tem energia. E o universo é composto de energia. Entendeu? A energia divina, criadora, né? Que é o fluido cósmico universal, ele transforma em fluido vital para os seres que têm vida, as plantas e os animais. Então, você quer ver uma coisa? Quando nós pegamos os elementos químicos e juntamos, que usando a lei de afinidade da química, se eu escorregar aqui, alguém chama minha atenção aí, porque deve ter alguém que entende muito mais que eu de química, que é a ciência das afinidades. Quando nós pegamos, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o azoto, e juntamos, nós temos uma molécula de um mineral. Não tem vida. Agora, se você tivesse a capacidade, o dom divino de colocar lá o fluido cósmico universal, o que nós teríamos? Vida. Olha que interessante. O homem faz todos os elementos químicos, transforma a química no laboratório, mas jamais vai criar vida, porque só Deus cria, porque em tudo isso aí falta um elemento, que é o fluido cósmico universal, que emana do pensamento divino. Nós já falamos, que as palavras são ferramentas que nós usamos para trabalhar na nossa lavoura, trabalhar na nossa lavra, buscando o nosso tesouro escondido. É uma lavra onde você explora diamante, pedras preciosas, ouro e tudo mais. Então, nesse garimpo, garimpando a nós mesmos, nós usamos, entendeu? As palavras, nós interagimos com as palavras para podermos agir, interagir e podermos receber e emanar energias, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Se as palavras são boas, colhemos bons frutos. Se elas são más, colhemos más frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos. Se a árvore não dá bons frutos, arranque-a e atire ao fogo. Olha a figueira aí, Jesus mandou arrancar e queimar. Antes de abrir a boca, abra sua mente. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Pitágoras. Se o que tens a dizer é menos importante do que o silêncio, cala-te. Se o que tem a falar é menos importante do que o silêncio, não cala. O silêncio é melhor. O silêncio é a nossa paz, muitas vezes, e muitas horas. Mas não conseguimos ficar calados ainda. Umas vezes por motivos, outra vez porque nós somos pirracentos, outra vez porque nós nos sentimos agredidos e ainda não sabemos absorver essas pancadas que a vida nos oferece. E assim vamos cuspindo contra o vento. Tu cospe contra o vento, vem contra a sua face. Joga a pedra para cima, cai na sua cabeça. O homem é o único animal que tropeça na mesma pedra, erra no mesmo caminho e cai no mesmo buraco. Um burro, aquele burrinho que você monta e vai todo dia lá para a sua fazenda, ele não cai no buraco 2 vezes. Ele não erra a estrada mais. Nós erramos. Isso foi Pitágoras. Antes de abrir a boca, abra sua mente. A mente é como um guarda-chuva, só funciona se estiver aberta. É como um paraquedas. O paraquedas, se você pular com o paraquedas e ele não abrir, você morre. A mente também. Nossa, o que tá.
A boca fala do que está cheio o coração. Seu tesouro está onde estiver o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Seu tesouro está onde estiver o seu coração. Tem tudo a ver com o que Jesus ensinou. A responsabilidade das palavras. E as minhas palavras vão emanar da minha mente de o que está cheio no meu coração. Porque a mente pensa, a vontade é processada pelo livre-arbítrio e desce para o coração. E o coração então vai pedir que eu haja para o bem e para o mal. Então meu tesouro está onde estiver o meu coração. Atitude é um mandamento, é um vocativo, é um verbo no imperativo. Haja com atitude. Por quê? Palavras o vento leva. O vento leva, mas faz o estrago. O pensamento é tudo. O pensamento é o que nos faz girar a roda da vida. Os indianos, os orientais, eles têm uma forma de quantificar essa questão da lei de causa e efeito com karma. Karma é ação, boa ou má. Quando a gente depara às vezes com uma situação difícil, ou nós temos um filho difícil, um parente difícil, a gente fala assim: isso é meu karma. Não é assim? Então, karma, ele é como uma balança. De um lado você tem as boas ações, da outra você tem as más ações. E ela é construída pelo livre-arbítrio, pela vontade. E assim, nós vamos constituindo o nosso tesouro, ou no céu ou na terra. Precisamos então refletir sobre essas palavras do Cristo. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Ele está falando da contaminação espiritual, do comprometimento espiritual que nós vamos agregando à nossa memória espiritual ao longo das nossas sucessivas reencarnações. Porque nós somos hoje o que fomos ontem, e seremos amanhã o que somos hoje. E nesse momento em que nós estamos vendo que cada um de nós tem a responsabilidade perante o universo, perante o mundo, porque nós somos uma célula desse corpo, e se uma célula estiver contaminada, ela pode contaminar todo o corpo. Por isso que Jesus disse: o que contamina o homem é o que sai da boca. Jesus nos chama atenção para as falsas aparências, para a hipocrisia, de ver o cisco no olho do outro sem tirar a trave do meu olho. Eu só enxergo as coisas ruins no outro. Tem um ensinamento interessante sobre a fila indiana. Todos nós caminhamos numa fila indiana, um atrás do outro. E cada um de nós leva na frente um alforje. Não, melhor dizendo, uma repartição, um alforje, né? Que tem uma repartição atrás e outra na frente das costas. Coloco aqui no pescoço. Aqui na frente eu levo tudo que é bom, as minhas boas obras. Então eu vou todo remirante, todo alegre, olhando para minhas virtudes, vou andando todo cheio de razão. Eu esqueço que atrás, como é que é seu nome? Hernani vem atrás, vendo todos os meus defeitos no alforje de trás. E de vez em quando eu dou uma olhadinha para trás assim, o Hernani dá uma risadinha, fala assim: esse camarada está pesado mesmo, viu? Está comprometido. E eu acho que ele está reverenciando as minhas virtudes da frente. Aí eu caminho cada vez mais com entusiasmo, com alegria, e achando que eu sou perfeito, que eu sou tal, que eu sou bom. E na verdade não. E o Hernani também esquece que ele tem um alforje atrás também. E assim somos nós, vivemos enganados, vivemos, vamos dizer assim, persuadidos pelos nossos defeitos, pelas nossas virtudes,
pelas nossas virtudes, e não admitimos os nossos defeitos, porque eu acho que eu sou tão perfeito, que eu tenho tanta virtude, que não há espaço para defeito. Tomara que fosse assim. Defeito todos nós temos, né? O que nós temos que fazer é eliminá-los. Entendeu? Está quase. Então, o que ocorre conosco? É nós não pensarmos. Nós temos que pensar. Sobretudo, nós somos preguiçosos. É claro que não é todo mundo, né? As pessoas pensam sim. Mas pensar de uma forma eficaz. Pensar com a razão. E pensar de uma forma em que não sejamos persuadidos, iludidos. Não deixar levar pelas emoções. A ruína do homem, assim nos diz Emmanuel, a ruína do homem está no solo de suas emoções. Se as emoções for boas, nós temos o estado da alma bom. Se nós temos más emoções, nós ficamos acabrunhados, tristes. E dependendo da intensidade dessas emoções, ela é um gatilho para disparar aquilo que nós conhecemos, aquela patologia terrível da depressão. Meu cachorrinho morreu, eu fiquei emotivo. Como eu já tenho lá na minha memória espiritual, no meu perispírito, os pendores para a depressão, eu começo a ficar triste. E de repente eu entro na depressão bipolar. Ora eu estou no fundo do poço, ora eu estou em cima, ora eu estou esfuziante, radiante, rindo, ora eu estou triste, a ponto de acabar comigo mesmo. Os médicos aí sabem muito mais do que estou falando. Eu não sou da cátedra, eu não sou da medicina ortodoxa, o que eu posso falar sobre a luz da doutrina espírita, como nos ensina Joana de Ângeles. Então, é por isso que Jesus disse que a ruína do homem sai da boca. Porque se eu falo com a Badia dos Dourados, se eu disser ela assim, uma palavra áspera, dura, triste, e ofendo a ela, o que eu falo? Ela vai ficar triste. E quem sabe, ela vai ficar tão magoada que talvez isso seja um gatilho para disparar uma emoção tão forte que ela entra em depressão. Olha a responsabilidade com as palavras. Nós, às vezes, no intuito de nos defendermos, usamos de palavras, às vezes, inadequadas e inoportunas. Aos pouquinhos nós vamos aprendendo a nos conduzir, a colocar um freio nesse caminhão e de vez em quando desgoverna, morra abaixo. Precisamos pensar sobre esses ensinamentos. Ô meu querido, agora acho que pode deixar. Vai dar não, tudo bem. Tem uma lição aqui do livro Gotas de Luz, que são poesias do Cassimiro Cunha, psicografado pelo Chico Xavier. Que nos pede para ter paciência, para ser tolerantes. E assim, o Cassimiro Cunha criou esses belos, maravilhosos versos em forma de poesia. Insultos, provocações, não retenhas na memória. A inveja é sempre um tributo que a mesquinhez rende a glória. Não sentais ofendido. Deixa os impropérios com a própria pessoa que os proferiu. Não te esqueças da bondade no trato com toda a gente. É tão difícil ser justo, que mais vale ser clemente. Quando estamos dominados pelo egoísmo vibrante, o mal alheio é um cabelo, e o nosso é sempre um gigante. O mal do outro não é nada. Isso para mim é um tormento.
é uma avalanche, é o mundo que caiu sobre mim. Mas para o outro é um fio de cabelo. Humilhações no caminho são golpes e ulcerações, mas quem humilha a si mesmo recolhe grandes lições. Realmente somos donos dos olhos, dos pés, dos braços, mas Deus é sempre o Senhor da força de nossos passos. Deus é que nos conduz. Nós temos os 5 sentidos, somos donos dele, mas somos dirigidos pelos eflúvios da lei divina e todas as leis que estão elencadas lá no livro dos Espíritos, no capítulo, na parte 3. A riqueza que garante bondade, paz e alegria caminha por toda parte, como o sol que se irradia. Foge a sombra da tristeza ao gelo do desengano. A amargura dentro da alma é como traça no pano. A amargura do desengano é como um traço no pano. Vai nos corroer, dilacerando o âmago da nossa alma. Vai nos atrofiando, nos desviando. Alma grande consagrada à virtude meritória, converte todo fracasso em implantação e vitória. A luz só encontra a luz no brilho do próprio ser. Quem muitas nódulos possui, vê nódulos no rosto alheio. Luz atrai luz, treva atrai trevas. Se eu vejo luz na vadia, é porque a minha luz está refletindo nela. Se eu vejo manchas terríveis na aura da vadia, a minha está repleta de nuvens negras. Miséria parada e escura é sempre triste e label, na pobreza que trabalha e conduz para o céu. A pobreza estacionária é a ruína do homem, mas a pobreza que trabalha está abrindo caminhos para os céus. Sejamos então, meus amigos, meus irmãos, o sal da terra, a luz do mundo, como diz Jesus. Busquemos cada vez olhar as nossas virtudes em prol sem contudo nos envaidecer por um dom divino que Deus nos deu, e que muitas vezes nós achamos que somos o tal, que somos melhores que os outros e discriminamos. Sempre que pensarmos que sabemos alguma coisa, façamos das palavras do Sócrates as nossas palavras: só sei e nada sei. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, e eu peço desculpa por algum deslize, algum atropelo ou alguma palavra que não chegou clara e ali nos vossos ouvidos, mas vou melhorar. Obrigado. As palavras são suas. Ótimo, né? Nós agradecemos, né, pessoal, mais uma vez o Chico para os íntimos, né? Francisco Orsino, Chico para os íntimos, por esses esclarecimentos oportunos tão bons para a gente. E mais uma vez agradecemos pelas essas palavras, né, que foram criadas por ele, disseram aqui para a gente. Só alguns recados. O primeiro deles é mais importante a gente dizer que a gente teve um probleminha técnico hoje, a gente não conseguiu fazer a exposição através dos slides, mas a gente está trabalhando para que nas próximas a gente consiga com mais ênfase, tá bom? Os recadinhos breves e muito oportunos também. O primeiro deles é da biblioteca, que convida vocês, aqueles que não são sócios ainda, a se tornarem membros do quadro de sócios, para fazer a aquisição de livros, o aluguel de livros, né? E para fazer essa inscrição é simplesmente trazer a identidade e o comprovante de endereço. Aqui na biblioteca a gente tem feira dos livros usados, que é permanente, né? Com preços muito populares, entre R$ 4 e R$ 12. Tem também kits promocionais.
Tem à disposição lá daqueles que quiserem fazer a retirada imediatamente lá CDs e DVDs espíritas, tá? Que são disponibilizados para doação, estão disponíveis nesse momento lá. O atendimento na biblioteca ocorre sempre durante as nossas reuniões, ou seja, às segundas-feiras, às quartas e também nos domingos. A casa também tem oferecido, pessoal, curso de preparação para os tarefeiros. Aqueles que pretendem adentrar a essa seara de trabalho, né, fraterno perante o Cristo, tem a oportunidade de fazer essa preparação que está ocorrendo aqui na casa todas as sextas-feiras, das 19h45 até as 21h15. Basta chegar nesse horário, se direcionar ali à recepção, o pessoal vai informar vocês melhores ainda. Nós temos ainda acontecendo a nossa campanha para arrecadação de alimentos, essas cestas que são constituídas para fazer o atendimento das famílias que são assistidas aqui na casa, e até o momento a gente está precisando ainda de açúcar, óleo, leite, sal e sabonete. Aqueles que puderem fazer a colaboração, também nos dias de reunião, segundas, quartas e aos domingos, ali na recepção pode direcionar qualquer alimento desses aqui, para a gente conseguir atender as famílias. Nesse próximo sábado, no dia 12, vai acontecer aqui na casa também o Bazar Beneficente. Tá? Ele vai ocorrer de 9 da manhã até às 14 horas. Vai ser disponibilizado aqui para venda roupas, calçados, bijuterias e muitas outras coisas. Aqueles que tiverem a oportunidade de participar, será muito bom, né, trazer aqui e apreciar esses materiais que estão disponíveis para vocês. Para aqueles que ainda não sabem, pessoal, a casa oferece o atendimento, né, a gente sabe que esses últimos tempos têm sido tribulados para todos nós. E aqueles que sentem a necessidade de conversar, de expor alguma dificuldade que ocorre, a casa tem disponibilizado o atendimento. Vocês podem procurar a recepção ali. Nós temos a modalidade de atendimento fraterno e também a orientação espiritual. Então, caso vocês sintam a necessidade de conversar, de receber uma orientação do plano espiritual, em virtude de algum destempero, a casa oferece esse trabalho de apoio e de amparo também. Finalizando os recadinhos, né? Foi rapidinho, mas quem quiser mais informações pode nos procurar ou procurar diretamente a recepção, tá bom? Nós vamos encaminhando então agora para a nossa prece final. E ao final da prece, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe magnético podem fazer aqui uma fila do lado direito e a equipe já está preparada. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai de amor maior, em agradecimento por mais uma bendita oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos a Maria, Mãe Santíssima de todos nós, ao Cristo Jesus, nosso Mestre, que ampara, nos acolhe, aos nossos mentores, aos Espíritos que aqui hoje estiveram a nos auxiliar. Rogamos ao nosso Pai de amor que conduza as nossas melhores intenções, em especial aqueles irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, aos irmãos que estão em situação de rua, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, e agradecemos a Ti, Senhor, pelos laços fraternos que nos unem, pelos laços sanguíneos que nos colocam entre nossos familiares, e rogamos que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz permaneçam em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito boa noite, que Jesus abençoe o tempo dos lares.